Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa videoaula. Hoje nós vamos estar tratando sobre um tema muito importante, um tema que nós utilizamos na nossa vida, no dia a dia, nos meios de comunicação e que faz parte também para o nosso conhecimento. Hoje nossa aula tem foco na leitura, muito mais do que na produção de texto. Nós vamos falar hoje sobre as características de dois textos jornalísticos que são aí correntes do nosso dia a dia. Hoje eu falo aí diretamente da Biblioteca Nacional, a maior biblioteca do Brasil, né? Esse cenário maravilhoso. Meu nome é Jonathan, então nós vamos aí iniciar essa viagem, beleza? Começando aqui, vou abrir a apresentação de slides, né? Quais são os nossos temas de hoje? Nós vamos tratar sobre dois tipos de gêneros textuais, que são artigo de opinião e editorial. Já ficou uma pista aí, bem característica, bem marcante, sobre esses dois gêneros textuais, que são gêneros jornalísticos, né? Coloquei como exemplo aí a Folha de São Paulo, que, por exemplo, vincula esses dois gêneros. Toda semana são encontrados aí esses gêneros textuais, artigo de opinião e editorial. Então, abrindo aqui, nós vamos inicialmente reconhecer quais são as características semelhantes desses gêneros e depois eu vou apontar para vocês quais são as diferenças entre eles, beleza? Vamos lá então. Quais são as características semelhantes desses dois gêneros? Esses gêneros são gêneros voltados para a opinião. O que é um gênero textual voltado para a opinião? Opinar nada mais é do que apresentar um ponto de vista sobre determinado assunto, sobre determinado tema. E esses dois gêneros desempenham essa função, emitem uma opinião sobre determinado assunto, sobre determinado acontecimento, determinado evento, um ponto de vista. Né? Também esses dois gêneros apresentam uma linguagem concisa, uma linguagem breve. E eu acredito que isso está associado à possibilidade de um leitor ter acesso a várias opiniões diferentes, seja no mesmo jornal, seja em outro. Outra semelhança que nós encontramos nos dois gêneros tem relação com a temática. Ambos tratam de temas que são atuais. Normalmente, o artigo de opinião e o editorial não se distanciam mais que uma semana, raramente, mas geralmente trata ou do mesmo dia ou do dia anterior o tema. Então, temas recentes, temas que são então, atuais, recentes, polêmicos, porque normalmente as pessoas requisitam a opinião de o escritor acerca de um tema, de algo que é polêmico, que é algo que gera curiosidade, interesse, né? E também são temas diversificados. Nós encontramos esses gêneros textuais sendo tratados aí sobre política, esportes, moda, segurança pública, educação, diversos tipos de temas diferentes, temas diversos. Esses temas também são temas presentes no dia a dia, como nós já falamos. Muito bem. Outra característica também semelhante aos dois é a argumentação. A argumentação é estabelecer critérios fundamentados em algo para justificar a sua opinião. Então, esses textos, eles são textos que buscam, dessa forma, persuadir o leitor a ter a mesma opinião daquele que está escrevendo. Então, nós temos essa característica aí nesses dois gêneros. Outra característica que nós já falamos também é o meio vinculante. Esses textos são vinculados aonde? No jornal. Tanto no jornal físico, né, cada vez menos utilizado o jornal físico, mas e também nos jornais online, nós percebemos esse meio vinculante semelhante aí, presente nos dois gêneros. Outra característica semelhante também são os títulos. Eles apresentam títulos que são provocativos, chamativos, para atrair a atenção do leitor e fixar ele nesse processo aí de leitura. Muito bem, então, tendo sido faladas as características semelhantes, quais são as características que diferenciam eles? Começando aí pelo artigo de opinião. Já deixei uma dica aí com essa imagem do que vem a ser um artigo de opinião. Um homem escrevendo ali, sozinho, né? Então, quais são as características do artigo de opinião? O artigo de opinião ele é escrito por um articulista, um indivíduo que vai produzir a sua opinião, a sua argumentação acerca de um determinado tema. E aí nós vamos ver algumas características desse articulista. Ele pode ser tanto alguém contratado por um jornal, ou também pode ser um convidado. E aí, por exemplo, vamos dizer que existe um tema polêmico. Legalização da cannabis para fins recreativos.
E aí nós vamos pensar aqui, quem vamos chamar, quem o jornal iria chamar para falar? Provavelmente um médico, um especialista, algum pesquisador da área que representa o pensamento fundamentado acerca desse tema. Ah, está acontecendo um problema na educação, violência nas escolas. Quem vamos chamar? Aí vão chamar diretor ou um secretário de segurança, alguém para escrever relacionado àquele tema daquilo que está sendo tratado. Então, esse convidado ou esse articulista, ele vai desempenhar uma função social relacionada ao tema que está sendo tratado, certo? Então, não é uma pessoa aleatória, sempre uma pessoa associada ao tema daquilo que está sendo tratado. O articulista contratado também pode produzir periodicamente, semanalmente, quinzenalmente, diariamente, conforme aquilo que for requisitado e contratado por ele no jornal, certo? Outra característica também do artigo de opinião, ele é escrito em primeira pessoa. Aquele que escreve, ele vai falar sobre a sua opinião em primeira pessoa. Eu vi, eu olhei, eu assinei, ou nós observamos isso, e vai fazer uma relação também com o leitor através dessa forma de escrita. E, por consequência, ele também vai assinar. Todo artigo de opinião, ele é assinado, necessariamente. Guarde isso aí, beleza? E da mesma forma, esse artigo de opinião vai representar a opinião individual do articulista. Vai ser a opinião de uma pessoa. É claro, outras pessoas podem pensar da mesma forma que ele, mas ao escrever, ele escreve sobre a sua própria opinião. Essa é a principal característica do artigo de opinião. Guarda aí, hein? Adiante, então, quais são as diferenças que nós observamos, então, do artigo de opinião para o editorial? Já deixei uma dica também aí, ó. O editorial representa um jornal, né? Dei o exemplo aí do Estadão. Então, o editorial vai ser escrito por uma ou mais pessoas, porém representando a opinião de um grupo. E geralmente esse grupo vai ser um grupo de pessoas, de jornalistas, contratados pelo jornal, que vão desenvolver essa função editorial, essa função de editar o jornal, que vão pensar todo o conjunto, a forma como ele vai ser formatado, como ele vai ser pensado. E essa formatação ela não é só estética, estilística, ela também é temática, ela é conceitual, ela é política. E essas pessoas envolvidas nesse processo vão desenvolver, vão representar o ponto de vista do jornal por meio dos editoriais, certo? Por isso, em muitos casos, ele será escrito em terceira pessoa, né? Falando acerca dos fatos que estão acontecendo, não necessariamente como acontece no artigo de opinião, que o artigo de opinião é em primeira pessoa, muitas vezes o conteúdo do editorial está escrito em terceira pessoa, mas podem haver exceções, por isso que eu coloquei, em muitos casos, mas não é sempre, ok? Dessa forma, então, o editorial vai representar a opinião de um grupo de pessoas ou uma personalidade jurídica. Essas são as principais características, beleza? Então agora eu vou abrir para vocês um exemplo de artigo de opinião do jornal A Gazeta, para a gente ver como que isso se dá aí na prática. Ó, primeira informação que nós vemos quando nós abrimos essa página. Aqui a página de artigos de A Gazeta, né? agazeta.com.br/artigos. Nós temos aqui o nome de cada um dos articulistas que produziu essas informações aqui, esses artigos. Vivian Portela, Mazinho dos Anjos, Kerli Tolfo. Então, todas essas pessoas que produziram artigos e assinam neles, né? Então, quando a gente entra, a gente vê, ó, os temas são chamativos. PIX além fronteiras, a transformação mundial que o Brasil pode liderar, um tema salutar, um tema importante, né? E aí a gente vê falando sobre as informações, né, dessa articulista, como ela traz, e trazendo a linguagem, na forma como nós falamos, né? Depois está aí o link para você pesquisar e tirar suas dúvidas também, poder fazer a leitura desse artigo e de outros, certo? Então, esses são alguns exemplos. Agora, editorial, também da mesma página, firmando aquilo que nós falamos, né? Muitas vezes, o mesmo meio vinculante nós temos de artigos de opinião e editoriais. Nesse caso, uma página de um jornal online, né? Aqui, esse editorial está falando sobre um fato que aconteceu nesse final de semana,
ontem, dia 25/6/2023, em que um homem foi morto dentro de um hospital enquanto ele estava em tratamento. Uma bala perdida atingiu esse homem que trouxe ele a óbito. E aí, um tema polêmico, segurança pública, como que isso pode acontecer? Aí o jornal decidiu intervir nessa situação e omitir a opinião dele acerca disso. E eles vão fazer um relato do tema brevemente, né? Eles não estão atidos ao lead, né? Como a gente sabe. Se você tiver curiosidade do que é lead, pesquisa aí, e nós vamos ter também uma outra videoaula acerca desse tema, hein? Sobre notícias. Eles não se atêm principalmente ao lead, mas a opinar sobre o fato, porque essa notícia já foi relatada extensamente no final de semana, e existem notícias também falando sobre esse tema. E aí eles vão fazer uma conclamação do povo com relação à resposta que eles precisam. Olha aqui, a população precisa de respostas efetivas de combate a essa violência abrupta, avassaladora e que destrói o presente de muita gente, impede o futuro e marca um passado trágico para o resto da vida entre quem sofre as consequências da morte de um familiar nessas circunstâncias de barbárie. Então, olha só como ele é opinativo, né? Como em cada adjetivo ele coloca a sua opinião, e isso aqui é representado, opinião de A Gazeta. Aqui a gente não tem assinatura de uma só pessoa, mas é a forma como a equipe editorial pensa esse tema, né? Então, essas são algumas características desses textos argumentativos, a forma como eles se colocam, né, um exemplo aí do jornal A Gazeta, e eu espero que tenha sido de grande valor para você, de conhecimento e desenvolvimento. Se você tiver dúvidas e perguntas, pode enviar aí uma mensagem para mim nas redes sociais, e nós vamos estar conversando, tirando essas dúvidas aí, beleza? Então, desejo a você tudo de bom, agradeço pela sua paciência, sua atenção, seu carinho, e muito obrigado. Valeu!